claro que se o Corinthians estivesse brigando por vaga na Libertadores da América, seria um enfrentamento mais difícil, eu não tenho dúvida alguma. Mas às vezes, César que esteve dentro de vestiário sabe disso, jogar contra uma equipe solta, que tá, como disse o Mancini, eu vi ontem na Rádio Bandeirantes ele falando, jogar pela dignidade, que tá jogando solto, que tá sem a necessidade do resultado, o Corinthians se empatar no Beira-Rio, tudo bem para ele. Pro Inter é que é um pavor. O empate não serve para o Internacional, nem se o Flamengo tomar 12-0 do São Paulo. Então, às vezes é mais difícil jogar contra esse tipo de equipe. A gente tem uma série de situações, eu tenho escutado muito isso. A primeira é a tal da mala branca, né? Que muitos clubes, o Flamengo vai dar para o Corinthians, o Inter vai dar para o São Paulo, e aí começam todas as discussões envolvendo isso. Se isso ganhasse jogo, nós já saberíamos. Eu ia ter lá o meu time, lá o Pelotas, ia dar a mala branca todos os jogos, ia ganhar todos os jogos. Né? Se fosse a questão financeira, eu quis dar um exemplo num clube que não tem tanta estrutura de capacidade de investimento. Tu pega, JB, e tu acha que isso resolve. No caso desses jogos, eu acho que muito mais do que o time jogar leve, é o time jogar pesado do outro lado. O Inter entra no jogo desesperado por jogar. E aí a gente sabe que a perna pesa, que o tempo anda muito mais rápido. Pega a hipótese assim, entre os intervalos de jogo, o Flamengo está ganhando e o Inter está empatando. Claro que entra, se eles souberem pro vestiário. O problema do Inter hoje está dentro do campo com o Inter. Eu vejo muito, por exemplo, a gente discutir, continua discutindo o VAR aqui, o VAR ali, e nós temos que discutir o seguinte, como é que o Inter fez muito bem isso contra o Flamengo. O Inter distensionou o jogo contra o Flamengo. O Inter chegou em determinado momento, o Lomba deu uma entrevista aqui antes do jogo, dizendo o seguinte, só um resultado resolve e é para nós, não é para eles. Então, qualquer resultado que der, eu estou tranquilo. Isso, de certa maneira, distensionou o Inter. Agora mudou. Só tem um resultado que começa a salvar o Inter. Não é que salva... Resultados. A vitória do Inter e o empate. Não, mas é que o que começa a salvar é o Inter. É o que ele está dizendo. Que não, começa. mas aqui, tipo, começa a salvar. Aí não o teu não começa. O Inter tem que começar pensando só nele, né? Complicou para o Inter. Precisa de dois. É por isso que eu estou falando que, para mim, a maior dificuldade do jogo do Inter não está no fato do Corinthians estar distensionado, não está aí. A maior dificuldade do jogo do Inter está na pressão que o Inter vai começar jogando. Imagina tu começar o jogo do seguinte, eu tenho que ganhar de qualquer jeito desses caras. Esses caras não estão nem aí, se eles estão em Porto Alegre, não sabem onde eles estão, eu tenho que ganhar deles. Aí tu começa o jogo pressionado, diferente do que tu começou contra o Flamengo. É muito parecido, Meneghetti, com o que o Inter se posicionou contra o Sport. O Inter contra o Sport, os caras dizem, o Baldasso gosta de dizer, o Inter jogou de salto alto. Conversa, ninguém joga de salto alto essa hora do campeonato. Só que tu joga dizendo o seguinte, contra o Sport, o que me serve? A vitória. Só um resultado. Contra o Sport, só um resultado. Como... Eu tenho que ganhar dos caras. Ontem eu refleti sobre isso, tá? Não sobre o Sport, mas sobre a vitória do Flamengo no Grêmio. E eu não vou dizer que entregou, não acho isso. O Grêmio perdeu para um monte de time, mas ali, se o Grêmio tivesse conseguido aquele empate, hoje estava bom para o Inter. Mas agora... Assim, empate, nem estou falando de vitória. Assim como o Mas Sport... aí tu vai me dizer que se o Inter tivesse ganho do Sport... Não, claro. Essa coisa... Mas JB, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque ontem mesmo, o Sport veio aqui porque ganhou a mala branca. Não, o Sport veio aqui porque ele veio jogar aqui, que ele precisava jogar. A vida, claro. Entendeu? Ele precisava jogar. Tanto que salvou. Só que naquele momento, quando tu vem jogar lá, quando tu anota o resultado do Sport e Inter, eu sou Sport, tá? Eu anoto, o que tu anota lá na tabela? Derrota. Então o Sport vem aqui dizendo o seguinte, cara, tudo que eu consegui lá é bom pra mim. O Sport veio para empatar. O Sport estava com 8 jogadores na área. De novo. Deu sorte. Mas então o que aconteceu? O Sport é o óbvio. Vocês lembram do jogo do Inter com o Bragantino aqui? Não, mas é que assim, o Corinthians vai vir assim. Final. O Corinthians joga assim, o Corinthians vai esperar o Inter. O Inter tá tendo problema todo jogo, tem que atacar. É exatamente esse o ponto. Quando tem que defender e contra-atacar, beleza. O Corinthians e Inter vai ser o seguinte, o Corinthians dá a bola pro Inter, o Inter dá a bola pro Corinthians. Não, mas eu vou discordar um pouco, César, que eu acho que o problema é o jogo do Inter, mas eu acho que o pior é o trabalho, a missão do Abel é fazer com que os jogadores estejam focados no Beira-Rio. E o normal do jogador é puxa vida, eu tenho que ganhar o jogo aqui, e eu posso não ser campeão. Ainda tem um outro resultado. Então, eu acho que este é o trabalho que a comissão técnica vai ter que fazer. Por isso que eu estou dizendo, no intervalo tem que tentar deixar de fora de alguém tentar falar do resultado do Flamengo e Corinthians, não pode deixar. Que, com todo respeito, é impossível, porque tu vê na cara. Pois é, mas se o Flamengo abre 3-0 aqui, se lá no Morumbi, vira 3-0, é impossível tu não olhar para a cara do teu preparador físico e o cara não tá com a cabeça baixa.